E isso, inclusive, já vamos puxar para um assunto lá da frente, que já é do direito trabalhista, inclusive, Sim. que é uma coisa que a geração Z vive muito hoje. Enquanto no passado as pessoas tinham várias carteiras de trabalho, quer dizer, uma única carteira de trabalho com um único emprego, hoje em dia nós temos ou carteiras de trabalhos completamente vazias, Sim. ou nós temos uma pessoa que tem várias carteiras de trabalho, ou seja, que não permanecem no mesmo emprego. Porque a geração Z, ela tá muito focada nisso de propósito, de fazer sentido. Por que eu estou fazendo desse jeito? Então, manter essas pessoas, esses jovens, em atividades que eles não consideram realmente relevantes, é muito mais difícil, é muito mais desafiador. Sem dúvida. Uma palavra que eu costumo escrever no quadro, tem essa memória várias vezes, que é propósito. Quando eu pergunto por que você está aqui, está diretamente ligado ao propósito. Será que você cursando essa cadeira, você fazendo essa disciplina, vai te levar para onde você quer? Né? Então é por isso que o grande problema, talvez, do engessamento do curso superior no Brasil seja isso. Né? Nós não estamos falando disso, mas só levantar aqui uma reflexão que é exatamente no sentido de quando você entra em qualquer faculdade, você tem lá o projeto pedagógico que determina as disciplinas que você tem que ver, né, no curso. E isso, muitas das vezes, não tem qualquer pertinência com aquilo que você quer. Isso são reflexões. Aí, pensando sobre isso, que eu chego à conclusão que eu falei agora há pouco. Não é pelo fato de eu me graduar em Direito que eu tenho que ser necessariamente um operador do Direito. Né? E o Direito, como ciência, ele te proporciona um tentáculo, uma rede, né? Que você pode atuar em qualquer parte. Né? A bagagem de conhecimento que você adquire graduando em Direito vai ter aplicação em qualquer área da sua vida. Eu quero fazer odontologia depois, eu quero trabalhar no comércio, eu quero montar empresa. O Direito vai te dar amparo para isso. Pronto. Agora, o que nós precisamos entender disso? São 5 anos de graduação. É muito tempo. É muito tempo. Essa é a pegada. Quando você fala que a geração Z, os milênios, eles têm uma dinamicidade de emprego, aí lota a carteira de trabalho com várias experiências, mas a pegada dessa galera, ela é nesse sentido. Não é uma realidade, por exemplo, do meu pai, que ele entrou numa determinada empresa e ficou 20 e tantos anos até aposentar e manteve sua família, etc. Né? Até mesmo naquela realidade, vamos falar, isso deve ter uns 40 anos, uns 50 anos, nós estávamos, né, o chamado êxodo rural, né? Nós tínhamos pessoas que elas lidavam com a terra e elas vieram para a cidade para apertar botão das máquinas, né, lá das indústrias, etc. Mas eles nunca questionavam apertar o botão. Porque só faziam. Você chega aqui, então você vai apertar esse botão, e esse botão faz aquele comando e transforma. Né? E hoje não. Hoje, por que do botão? E será a preocupação ecológica, né? Será que estou fazendo a coisa certa? Será que eu quero apertar botão por 25 anos e ganhar uma aposentadoria por isso? Não. O jovem hoje, quando você fala no outro exemplo da carteira de trabalho em branco, né, já entrando, falando um pouquinho mais sobre a nossa discussão sobre direito do trabalho, é exatamente nesse sentido. O jovem hoje, ele não quer ficar preso a uma única coisa. Ele não quer ficar só apertando o botão. Ele quer entender do botão, ele quer colocar mais 30 botões, ele quer que o apertar desse botão tenha um significado lá na frente. Ele precisa saber disso. É um perfil social muito diferente. Né? Hoje nós temos a internet aí que nos revela, vamos chamar assim, até de uma maneira não tão séria, que nos revela os segredos de tudo. Né? Se há 50 anos atrás o apertar o botão era o fator diferencial que colocaria alguém numa relação de emprego, hoje, se você não entende o porquê apertar o botão, você não é nem contratado. Não é? Muda demais
e de uma outra coisa também, né, que eu considero muito no perfil dos alunos de hoje, que é exatamente isso. A minha geração, poxa, nos anos 80, né, fui criança nos anos 80, então era uma geração que não pegava tétano, né, que nós tínhamos carrinhos de aço que se cortava, que pisava no prego e aquela coisa, que andava muito descalço na rua. Enfim, hoje mudou-se até para melhor, né, uma sociedade mais segura. Engraçado, falando isso rapidinho, é uma sociedade que ela se cuida mais, porém ela é muito menos segura socialmente. Hoje tem muito mais violência, infelizmente. Enfim, isso é outras coisas. Mas o que eu quero dizer? Que o trabalhar na realidade criança, que era sempre motivado por uma busca de satisfação, mais ou menos assim, é o dever ser. Sim. Você tem que crescer, você precisa ter renda, porque você vai casar, você vai constituir família e você tem que sustentar a família. Aquilo, a gente já cresceu com aquilo na cabeça. Então, quando a família vem, a gente não encara assim como, ai meu Deus, né? De uma certa forma ele é menos traumático. Hoje, a constituição da família... E outra coisa, cara, você tem que lutar para a família dar certo. Muito. Né? E você que é casado, você entende que o casamento ele exige muito, né? E hoje em dia, não. Hoje em dia, aí não vou dizer, não é culpados, mas é algo que se percebe na sociedade, que é uma sociedade que ela não tem qualquer apreço pelo sofrimento. Eles não entendem, na verdade, está cada dia mais complicado, na verdade, das pessoas entenderem que para poder ter, de fato, um ganho na sua vida, ter um benefício, colher frutos, precisa haver um sacrifício. Que até mesmo usando uma metáfora, uma analogia, que uma semente, até que ela vire árvore, ela precisa de todo um processo, ela precisa de sol, de chuva, ela precisa morrer, ela precisa se desfazer até que ela se torne uma árvore. Só que as pessoas não só querem colher os frutos. Então, a gente hoje vive até mesmo uma realidade desse paralelo de carteira de trabalho, por exemplo, as pessoas estão cada vez mais focadas em um trabalho autônomo, em dinheiro fácil, o tigrinho, mas não? É o que vende. Mas é o que vende. Imagine, se eu estou numa sociedade que não aceita, não considera o sofrimento como parte do processo, o sacrifício como parte do processo de evolução, o tigrinho vende demais. A proposta de dinheiro fácil, o investimento em Bitcoin que dá 10% e aplicações mirabolantes na Bolsa de Valores que... Não existe isso. Não existe dinheiro fácil desse jeito. Né? Eu estou falando da altura aqui dos meus 44 anos que só tomou porrada a vida inteira e entende que essas porradas são do processo. Mas o que é interessante nisso tudo aí? Até mesmo dentro da realidade das empresas, nas contratações e dentro da própria sala de aula, que o perfil, não é o perfil, melhor dizendo, a pegada, o entendimento, a postura, o dever ser das instituições de ensino tem que se adequar a uma outra realidade que não comporta mais aquele professor de lousa que ficava com o giz e os alunos em carteiras enfileiradas. Essa proposta constituída, criada lá no século XVIII, cara, 300 anos depois, ela é efetiva? Bom, vou dizer, Everton, ela tem a sua efetividade. Claro. Mas ela é muito menos adequada para uma realidade de empresa de hoje. Sim. Por exemplo, quando você confronta a grade, eu vou falar do direito que eu tenho mais propriedade em falar. Quando você confronta aquilo que se ensina nas instituições de ensino, que é uma diretriz básica do Ministério da Educação, sem medo de errar, 60%, 70% daquilo ali você não vai usar na prática profissional. Na prática profissional. É igual, por exemplo, o ensino de geografia
a disciplina de geografia no curso, no ensino fundamental. Fala assim, você sabe quais são os afluentes do Rio Amazonas pelo lado norte? Os hemisférios. Qual que é a capital da Dinamarca? Isso tudo, cara, com todo respeito aos profissionais de geografia. Esse é um conhecimento que o Google te dá isso com uma certa facilidade. Infelizmente, você não precisa usar a sua memória para isso. Quer ver só uma disciplina que seria interessante? Relações sociais. Eu tenho que aprender a te respeitar.